Olá! Sabe aquela situação que é até comum, né? A pessoa tem uma renda boa, talvez até bem acima da média, mas sente que o dinheiro some, que não consegue construir uma segurança, um patrimônio de verdade. Sim, é um paradoxo que a gente vê bastante por aí. Pois é. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais a fundo de um caso real, claro, tudo anônimo, para entender o que está por trás disso e ver que caminhos existem. Vamos usar como base uma conversa bem detalhada e também algumas ideias sobre uma metodologia de cuidado financeiro. E essa sensação de insegurança, mesmo ganhando bem, olha, é muito mais comum do que se imagina. Muitas vezes, o X da questão não está só nos números, na matemática, sabe? Está nas histórias, nas emoções, nas decisões que vão moldando a vida financeira. Então, vamos mergulhar nessa história. O caso de hoje é de uma profissional da saúde, médica ginecologista, já com seus 70 anos, e num ritmo de trabalho mais reduzido. Uma fase que a gente imagina com mais tranquilidade financeira, né? Exato. E, de fato, a renda mensal dela não era baixa, não. Algo ali na faixa dos R$ 25.000, que vinha, assim, de 2 aposentadorias, aluguel de horários do consultório, algumas consultas particulares que ela ainda fazia. Uhum. Só que os gastos consumiam praticamente tudo isso. O patrimônio existia, principalmente imóveis, né? A casa onde morava, o consultório, os dois em locais bons. Mas liquidez mesmo, dinheiro na mão, era pouco. Coisa de uns R$ 340.000 guardados, e a maior parte disso em previdência privada, PGBL, VGBL e um pouquinho de ações de grandes empresas aqui do Brasil. Entendi. Renda alta, imóveis, mas pouca reserva ali disponível e as despesas no talo. O que levou ela a buscar ajuda? Qual era a principal dor, o incômodo maior? Tinha dívida grande na jogada? Olha, dívidas grandes, tipo empréstimos, essas coisas, não. A angústia maior, o que realmente tirava o sono dela, vinha de uma decisão específica. Um arrependimento muito grande de ter comprado um apartamento pequeno, estilo estúdio, na planta. Ah, compra na planta. Às vezes por impulso ou uma ideia que depois muda, né? Isso costuma dar uma dor de cabeça. Como que isso estava afetando a vida dela na prática? De forma bem direta. Ela pagava todo mês uma parcela, uns R$ 3.500 por esse imóvel. Mas o problema maior era o futuro próximo, sabe? Em 2 anos, quando entregassem as chaves, ia ter um saldo devedor de quase R$ 300.000 para quitar. Nossa, E aí, aos 70 anos, essa obrigação financeira deixava ela, nas palavras dela mesma, apertada. Ela sentia que aquele dinheiro deveria estar indo para a qualidade de vida dela, para viajar, para fazer as coisas que ela queria, e não preso num imóvel que, no fundo, ela já nem queria mais. imagina a pressão. Fica aquele peso, né? Financeiro e emocional, o tempo todo. Mas além do apartamento, que outras preocupações apareceram na conversa? Geralmente essas coisas vêm meio juntas, né? Vem mesmo, é verdade. A conversa foi abrindo outras camadas, outras ansiedades. Tinha um medo bem específico do Drex, a tal moeda digital do Banco Central, sabe? Sei, sei. E a preocupação era o governo conseguir rastrear mais fácil os recebimentos dela em dinheiro vivo, que ela usava muito para a despesa do dia a dia. Ah, sim, essa preocupação é comum, né? Muita gente fala disso. Pois é. E junto com isso, um receio mais geral de instabilidade política, econômica aqui no Brasil. Muito alimentado por conversas, por opiniões de fora, que ficavam naquela pressão para dolarizar o patrimônio. Ela até chegou a comprar um pouquinho de dólar, menos de US$ 500, mas estava super insegura, não sabia se era o certo a fazer. Medos bem presentes hoje em dia, essa coisa do controle maior, da busca por segurança em outra moeda. E nos investimentos que ela já tinha, essa parte da previdência, por exemplo, ela entendia bem? Que nada. Muito pelo contrário. Era uma confusão grande, principalmente com PGBL e VGBL. Ela não entendia direito a diferença, para que servia cada um. Chegou a fazer uma coisa bem ineficiente. Sacou dinheiro de um VGDL, pagando imposto no resgate, claro, só para colocar num PGBL, tentando conseguir aquele abatimento no imposto de renda. Nossa, isso mostra bem a falta de orientação, né? Tirar de um lugar, pegando imposto para colocar em outro, buscando um benefício. É um ciclo que pode sair caro.
E nas despesas fixas, além do apartamento, tinha mais alguma coisa pesando muito? Sim, sim. Tinham duas despesas altas com um componente emocional bem forte. A primeira era o custo para manter a secretária do consultório. Mesmo trabalhando menos, né? Incluindo salário, todos os encargos e até o plano de saúde da filha da secretária. Isso dava uns R$ 4.000 por mês. Puxa, Tinha um apego, um vínculo antigo, e ela sabia da necessidade da funcionária, então ficava difícil tomar uma decisão mais racional sobre esse custo. entendo. Essas relações de trabalho longas criam esses dilemas, né? O financeiro e o pessoal se misturam muito. E qual era a outra despesa relevante? Era a ajuda financeira que ela ainda dava para os filhos já adultos. Todo mês ia uns R$ 3.000 para eles, incluindo o pagamento dos planos de saúde. Um dos filhos, atleta amador, estava se recuperando de um acidente, precisava de apoio. O outro, cineasta autônomo, tinha aquela renda mais incerta, né? Ela até já vinha tentando diminuir essa dependência, mas ainda era um valor pesado no orçamento. É um quadro bem complexo mesmo. A gente tem a decisão do imóvel gerando aperto agora e medo para o futuro. Esses medos externos de governo, Drex, dolarizar, a confusão com os próprios investimentos e despesas altas mantidas por laços afetivos com a secretária, com os filhos. Tudo isso gerando ansiedade, tirando a qualidade de vida numa fase que ela queria justamente mais paz, né? Resumo perfeito. O problema central não era a falta de dinheiro entrando, mas como as decisões estavam sendo tomadas, né? Muitas vezes na reação, no medo, na emoção, e sem um plano claro que ligasse o uso do dinheiro com os objetivos reais dela. Esse começo da conversa, de ouvir tudo, quase uma anamnese financeira mesmo, foi chave para entender a dor real por trás dos números. E depois de entender tudo isso, como é que vocês abordaram esses medos mais abstratos, digamos assim? O medo do Dresch, da dolarização, que pareciam pesar bastante, né? Sim, foi um trabalho de desmistificar, de trazer um pouco de lógica para a conversa. Sobre o medo de confisco, de bloqueio pelo governo, aquela coisa meio memória da época do Collor, né? Isso. A explicação foi que os investimentos hoje são diferentes. Fundo, previdência, ação, está ligado a CNPJ, a pessoa tem cotas, títulos, não é dinheiro parado na conta como antigamente. O governo não pode simplesmente chegar e tomar por decreto do mesmo jeito. Faz sentido. O risco seria mais na parte de impostos, talvez. Criar um imposto novo sobre aquilo, mas não tomar o bem em si. Exatamente. O risco maior é mudar a regra do jogo tributário, não perder o bem. E no caso da previdência privada, ainda tem o caráter alimentar, de subsistência, que torna uma intervenção direta do governo ainda mais difícil, política e legalmente. Já sobre o Drex, bom, a análise foi que ele não vai acabar com dinheiro físico tão cedo. E a implementação completa, aquela que permitiria um rastreamento total, ainda tem muitos desafios técnicos e, quem sabe, até políticos. Tem gente que talvez não queira essa transparência toda, né? E vamos combinar, o rastreamento via Pix já existe hoje. Interessante essa perspectiva sobre o Drex, mais focada nos obstáculos e na realidade atual. E a pressão para dolarizar o patrimônio? Como ficou isso? Aí a orientação foi mais no sentido de questionar o porquê. Dolarizar só por medo ou porque todo mundo está falando pode ser uma cilada, sabe? Precisa ter um objetivo claro. A pessoa vai morar fora, tem gasto direto em dólar todo mês, viaja muito para fora. Se não tem um motivo concreto, ela só se expõe à variação do câmbio, a outras complicações. Falamos até de imposto sobre herança nos Estados Unidos para quem não mora lá, que pode ser altíssimo, 40% acima de certo valor. Pouca gente pensa nisso quando só quer mandar dinheiro para fora. Essa recomendação geral para dolarizar às vezes é muito superficial, não serve para todo mundo. Um verdadeiro banho de realidade nessas questões que geram tanta ansiedade, né? Mas no meio dessa análise toda, qual foi o momento que realmente virou o jogo? Aquele clique, a virada de chave para cliente? Olha, a virada de chave principal, o momento ahá, foi quando ela conseguiu, talvez pela primeira vez de forma tão clara, falar para si mesma e para mim: eu não quero mais esse apartamento. Ela se deu conta e afirmou que não ia morar lá, que gostava da casa dela, que era ali que ela queria ficar. Nossa, impressionante como colocar em palavras o que a gente realmente quer ou não quer pode destravar tanta coisa.
Mas só essa decisão interna, por mais forte que seja, ainda não resolve o problema prático do contrato, do dinheiro, imagino eu. Não resolve na hora, mas direciona totalmente a ação. A partir dessa clareza, surgiu uma reflexão importante na conversa. Uma frase que a gente usou foi: às vezes é melhor um triste final do que uma tristeza sem fim. Forte isso. Ou seja, talvez fosse melhor encarar um prejuízo financeiro agora, calculado, desistindo do negócio do apartamento, do que ficar arrastando aquela angústia, aquela despesa, aquela obrigação por anos e anos. O passo seguinte foi encarar a realidade do contrato. Se ela não queria mais o imóvel, então o foco virou: vamos analisar esse contrato com a construtora, tintim por tintim, entender as cláusulas de distrato de desistência, calcular quanto ela perderia nesse cenário e, o mais importante, comparar esse triste final com o cenário de continuar. Como ela arrumaria os 300 mil reais que faltavam, ia tentar um financiamento que poderia ser caro e difícil na idade dela, ia ter que vender toda a reserva financeira e ficar sem nada. Identificar o apartamento como um nó principal foi o diagnóstico financeiro-chave. Entendi. A clareza do objetivo fez ela encarar as opções de frente, mesmo as difíceis, e analisar o custo-benefício, não só financeiro, mas de vida, né? E com essa prioridade número 1, resolveu o apartamento, que plano começou a surgir para as outras áreas? Exato. Com o foco principal definido, o resto começou a se encaixar, como um tratamento financeiro mesmo, por etapas. A primeira ação, a mais urgente, era essa: pegar o contrato do apartamento, entender as opções com a construtora, ver o que era possível, desistir formalmente, negociando a devolução de parte do valor pago, como manda a lei e o contrato, ou tentar vender a cessão de direitos, que é achar outra pessoa para assumir aquele contrato na planta, mesmo que fosse por menos do que ela já tinha pago. A meta era tomar uma decisão informada para parar de sangrar ali. Ok, atacar o foco da dor primeiro. E as outras despesas que a gente falou, a secretária, ajuda aos filhos? Viraram os próximos alvos, sim. Para a secretária, a sugestão foi ter uma conversa franca, empática, mas firme. Estabelecer um prazo realista para ela procurar outra coisa, talvez ajudando na transição, sei lá, mantendo o plano da filha por mais um tempo. Tinha que equilibrar o lado humano com a realidade financeira da médica, que estava diminuindo o ritmo, e pensar até num risco para a própria funcionária se algo acontecesse com ela, né? Sim, faz sentido. E para os filhos, a orientação foi continuar o movimento que ela já tinha começado. Estimular a independência deles, incentivar a assumirem seus custos como os planos de saúde, um processo gradual, claro, mas necessário. Soluções que buscam esse equilíbrio delicado entre o ajuste financeiro e as relações. E na parte de organizar os investimentos, o dinheiro em si. Ali o foco foi otimizar e simplificar. Primeiro, entender de vez como funciona o PGBL e o VGBL. Lembrar que, basicamente, no PGBL pode ter o benefício fiscal anual, mas paga imposto sobre tudo no resgate. No VGBL não tem o benefício na entrada, mas o imposto no resgate é só sobre o rendimento. A ideia era planejar os aportes anuais ou mensais no PGBL direitinho, para ter o benefício fiscal sem fazer mais aquelas loucuras de sacar e reaplicar. Entendi. Para o dólar, aquele pouquinho que ela tinha, deixa lá para uma viagem futura, sem pressão de comprar mais por medo. E o dinheiro vivo das consultas, continuar usando para as despesas do dia a dia sem CPF, como ela já fazia. O Drex não ia mudar isso tão cedo. Interessante ver como as peças vão se encaixando, né? A decisão sobre o apartamento parece que libera não só dinheiro potencial, mas energia mental para ajustar o resto com mais clareza. Essa abordagem de ir fundo na causa e depois tratar as consequências parece central mesmo. Sem dúvida. E esse jeito de trabalhar tem muito a ver com a filosofia da medicina financeira que a gente comentou lá no início. A conversa inicial é essa anamnese. O diagnóstico vem quando a gente acha os problemas centrais, e os próximos passos são o tratamento. A necessidade de revisitar decisões, como a secretária, os filhos, e ajustar o plano conforme a análise do contrato, mostra como é importante o acompanhamento contínuo, e também a prevenção, que é criar hábitos melhores, uma consciência financeira para o futuro. No fim, o dinheiro é só uma ferramenta, né? Ele precisa servir para alguma coisa, ter um porquê, um para quem. O planejamento ajuda a garantir que as decisões financeiras sigam esses objetivos de vida e não sejam só reações ao medo ou ao impulso. Então, resumindo, o que a gente pode tirar desse caso?
Primeiro, a paralisia financeira muitas vezes tem raiz emocional, comportamental, não é só número. O sentimento sobre o apartamento estava travando tudo. Segundo, esses medos externos, tipo Brex, dolarização, eles perdem força quando a gente analisa com calma, de forma racional e pensando na situação real da pessoa, não no pânico geral. E terceiro, ter clareza dos próprios objetivos de vida é a bússola para tomar decisões financeiras conscientes, mesmo que algumas sejam difíceis no começo. Ótima síntese. E isso leva a gente para uma reflexão final que vem de uma analogia que a gente usa também. Saber o que fazer é importante, mas não basta, né? Quase todo mundo sabe que para ter saúde tem que comer bem, fazer exercício. Uhum. Do mesmo jeito, quase todo mundo sabe que deveria poupar, investir, evitar a dívida ruim. Mas a distância entre saber e fazer, às vezes, é enorme. Colocar em prática no dia a dia, essa é a parte difícil. A eterna luta entre a teoria e a prática. Exato. Por isso eu deixo uma provocação para quem está ouvindo a gente. Que decisão financeira importante talvez esteja aí sendo adiada, não porque falta informação, mas, quem sabe, por medo, por alguma emoção que trava, ou simplesmente por não saber por onde começar, mesmo já tendo uma ideia do que precisaria ser feito. Pensar nisso pode ser o primeiro passo para buscar um cuidado financeiro mais próximo, mais contínuo, que é tão vital quanto cuidar da nossa saúde física. Uma reflexão muito pertinente para a gente fechar. E claro, sempre importante lembrar, este foi um caso real, sim, mas totalmente anonimizado. A gente compartilhou aqui só para fins educativos, tá? Não é recomendação de investimento, nem conselho financeiro para ninguém especificamente. Cada pessoa tem uma história, uma situação financeira única que precisa ser olhada com cuidado individualmente.